A paz, a paz com todos. Estamos aqui mais uma vez, acostumados, né? Que já estamos. Dedinho de prosa. Para alguns, prosa gostosa. E para outros não, né? Mas fazer o quê? Então é isso. Agradecendo sempre, aquele abraço para todos, gratidão sempre. E aos que comentam, aos novos inscritos, os que estão chegando, alguns nominhos que eu já vejo ali, que já desde o começo está acompanhando, palavras carinhosas. Eita, como tá bom, tá muito bom mesmo, tá? E a vida, né, que continua. Cada dia a gente vai lembrando de algum assunto, de alguma coisa, e a gente vai falando, né? E uma coisa que eu ouvi, estava dando uma olhada hoje sobre. Não acontece muito, mas já aconteceu, né? De alguém fazer um comentário e dois ou três rebaterem, né? Com palavras ásperas, ácidas. Não faz isso não. Se tiver que discordar, discorda assim numa boa. Porque cada um tem o direito de se expressar, né? Tem gente que gosta, que acha bacana, tem gente que não gosta. E tem gente que já entra com esse propósito, né? De atazanar, de diminuir, de denegrir a imagem da gente. E vocês viram, é a querida Irmandade, é o povo zeloso de boas obras. Perceberam as palavras? É as palavras que eles estão acostumados a ouvir, né? É palavra de ódio, palavra de que só eles é que são santos, só eles é que estão no caminho certo, né? Quem discorda já não pertence pro aprisco. Então, deixa quieto, deixa pra lá, né? Eu não vou mandar no comentário de ninguém, mas se tiverem que responder, né? Não responda na mesma linguagem nem na mesma altura. Não se iguale a eles, né? Porque eles são o povo zeloso de boas obras, né? Nós é que somos os joios. Então, deixa eles pensarem assim, vai fazer o quê? 110 anos eles se achando que eles são a casta maravilhosa e ninguém de nós vai poder impedir, certo? E já está acontecendo, né? De entrar um ou outro. A mim não me atinge em nada, graças a Deus. Jamais vai me atingir. Eu só falo assim, ó, você assiste lá, o que você está fazendo aqui? Eu, quando não gosto de alguma coisa, eu não vou atrás daquilo, né? Se é uma comida, eu não vou atrás para comprar, né? Eu compro aquilo que eu gosto de comer, de beber, gosto de estar com pessoas que gostam de mim, de qual a gente pode dialogar, conversar. Agora, entrar num canal, né? Para falar coisas ácidas, ou foi enviada, né, por alguém, ou tá procurando. Então eu já respondi, vocês podem ver lá. Assiste o cultinho online lá, né? Desliga o aparelho. E para
que ficar assistindo os críticos? Não assiste nós, não. Nós vamos perverter vocês. Cuidado, tá bom? Então fica zapeando no YouTube, procurando isso, procurando aquilo. Para que você está procurando? Se você já achou, se você já está no caminho certo, se você já está com o passe livre para a eternidade, você é ciente disso? Te basta? Então fique em paz. Nós, graças a Deus, estamos em paz, não estamos? Todos nós aqui. Ok? Então é isso, não entra na sintonia não, tá, irmãos? Não entra na sintonia porque palavra, né, abismo chama outro abismo. Eu tenho 2 versículos, irmãos, que para mim foi assim a minha senda. O cego que guia outro cego, ambos caem no abismo. Outros falam no buraco, outras versões falam no abismo, mas é tudo a mesma coisa. E eu sempre tenho para mim o centurião de Cafarnaum, Lucas 7. Para mim, irmão, aquele versículo de Lucas e o centurião de Cafarnaum, para mim, fechou. Aquilo ali acaba com dogmas, com doutrinas, sabe? Com tudo isso. Leiam lá, para vocês verem que maravilha. Ele não era digno de entrar para falar com o mestre. E ele mandou, né, alguém para falar com o mestre, para salvar o servo que estava doente. Porque ele não era digno de entrar, que ele fosse digno que ele entrasse debaixo do telhado dele. E ele fala, basta uma palavra e o meu servo será curado. Porque eu também sou um homem de poder. Eu digo para um vai e ele vai. Então, olha quanta fé ele tinha dentro dele quando ele ouviu falar de Jesus Cristo. E ele falou, basta uma palavra tua e o meu servo será curado. E Jesus o que depois falou? Nem em Israel encontrei alguém de tanta fé. Para mim fechou, certo? Centurião de Cafarnaum. Ele, por certo, nunca sentou em bancos, nunca ficou louvando, cantando, mas ó, aqui, é o que eu sempre falo. Ele ouviu falar e guardou. Para mim fechou, irmãos. E o servo foi curado. E ele disse, não sou digno de que você entre debaixo do meu telhado. Ele se achava, ele mesmo se julgou. Mas aquele, o mestre, né? O mestre sabia com quem estava falando. Então isso é o que é o mais importante. Comentários desairosos, denegrindo, falando, malcriados, não se assustem, tá? Fiquem em paz, porque não pode nos atingir. Como eu já dei de falar. Percebam as palavras que eles usam. São palavras carimbadinhas, sempre as mesmas. A teoria do medo. Medo. Tá bom? Centurião de Cafarnaum, Lucas 7. É esse o meu. Essa é a minha diretriz. Fechou.
Eu queria falar hoje, irmãos, sobre uma irmã muito querida, irmã mesmo, né? Espiritual, maravilhosa, dos primórdios, né? Dos primórdios da igreja. E ela se chamava Isabel. E essa irmã, ela morou 35 anos de caseira lá, né? Naquela denominação. Não pode falar o nome, mas vocês já sabem. Isso faz muitos anos, irmãos. Naquele tempo que tinha caseiro nas igrejas, né? Há muito tempo já não, algumas não sei se ainda existe, mas há muito tempo, depois que teve seguro, depois que teve câmeras e depois que teve muitos e muitos processos, né? Eles aboliram essa parte também. Então essa irmã Isabel, ela ficou 35 anos morando na igreja, ela e o esposo. E naquele tempo, irmãos, uma pessoa se sentia mal na igreja, que estava grávida ou alguma pessoa se sentia mal, para onde que ia? Para a casa dela. E ali ela com amor preparava um chá, preparava alguma coisa, né, para aquela pessoa. A casa ficava ao lado da igreja e era para esse fim também. Não sei se é todas, mas ela me contou assim. E no final do culto sempre tinha um bolo, sempre tinha um café, sempre tinha um chá, né? Para os irmãos irem ali, né? Para conversarem na casa dela, do caseiro. Só que depois de algum tempo, o esposo dela morreu. E o que aconteceu? Não demorou muito tempo, não. Foi rapidinho. Eles foram na casa dela. E claro, né? Uma mulher sozinha não ia poder ficar ali, mas também não precisava ser tão rapidinho, né? Aí eles foram na casa dela, com aquelas palavras, né? Que sentia muito pelo esposo, coisa e tal, mas que ela precisaria desocupar a casa. E aí foi feito, ela saiu, né, imediatamente e foi morar com as filhas e foi ajudar as filhas a criar os netos, né? Ficou uma temporada na casa de uma filha, depois ficava na casa da outra filha, assim. Inclusive esses netos hoje, irmãos, tudo que ela ajudou a criar, estão tudo bem sucedido na vida, tudo morando fora do país, uma maravilha, sabe? Amavam ela de paixão. Era aquela mulher assim que adorava servir. Não tem aquelas pessoas, aquelas mulheres maravilhosas que pode estar todo mundo conversando na sala, pode estar todo mundo se divertindo, mas ela está lá. Ou preparando mais um bolo, ou preparando mais uma sobremesa, ou mais um café, uma serviu. Ela tinha prazer de ser assim. E aí, irmãos, quando eu me mudei para cá, a filha dela já morava aqui, minha vizinha, que tem chácara para final de semana. E quando ela ficou sabendo que era uma pessoa, né, da congrega que ia morar aqui, vizinha, nossa, ela se alegrou muito. E toda vez que vinham para cá, final de semana, feriado prolongado, férias, né, a gente congregava. Nós duas íamos congregar. E muitas vezes, irmão, de domingo assim, ou de sábado à tarde, domingo à tarde, ela dava uma fugidinha, né? Depois de ter preparado o almoço, depois de ter temperado pernil, depois de ter feito sobremesa, depois de ter feito tudo, ela dava uma fugidinha e vinha aqui em casa. Mamãe! E largava lá, sabe, a chácara da filha, lotada, né? Churrasco, som muito alto e muita bebida e aquela bagunça que é próprio das pessoas se divertirem, né? Nada fora do controle, dentro da normalidade de uma família, né?
E quantas tardes maravilhosas, irmãos, quantos testemunhos esta mulher, eu chamava ela de Bebel. E de repente, irmãos, deu uma feridinha na perna dela e não cicatrizou aquela feridinha. E a feridinha ia aumentando, e a feridinha ia aumentando. E ela tinha um bom convênio, e pomadas, e isso e aquilo, irmãos, e não adiantava. E aquilo foi abrindo, é uma doença que dá, irmãos já viram aquelas feridas, né, que vão se alastrando. Mas isso não impedia, irmãos, ela de ficar o dia todo de pé e trabalhando e lavando roupa, não parava, não parava. E aí ela vinha aqui em casa e a gente se punha a fazer bala de coco, né? Eu falava para ela, ai, a minha bala de coco fica muito dura. Aí ela falava, não, pode preparar tudo, pode deixar que nós vamos fazer, você vai ver, vai ficar que derrete na boca. E a gente fazia bala de coco e fazia figo em compotas, sabe? E ela passava para mim os ensinamentos, né, que ela tinha sobre essa parte de culinária, torta de banana, todas essas delícias, irmãos. Ela vinha e vamos fazer, vamos fazer. E a gente ficava fazendo e ela contando. Irmãos, quantas obras e quantas maravilhas. A gente chorava e a gente ria e era uma maravilha. Só que ela tinha dentro dela uma tristeza muito grande. Minha querida irmã Bebel já dorme na eternidade. Ela tinha um filho desviado, tinha um filho cooperador. Eram 6 filhos, 2 mulheres, 4 homens e um filho cooperador, esse filho que eu vou contar, e um outro filho também, um crente assim, tipo geleia, né? E esse filho, irmãos, se desviou, começou a beber e tinha 2 filhos, casado, morava na cidade de Campinas. E ela não tinha uma vez, irmãos, que não vinha aqui em casa que ela não sentia tristeza por causa desse filho. E ele começou a beber, inclusive a família, né, tinha que ajudar com cesta básica, daqueles que começou a não trabalhar mais, irmãos, improdutivo. E esse filho bebia e ficava desses que ficam no bar o dia todo ali, irmãos. Chegava um, pagava, você sabe, né? Chega um, paga uma pinga, chega o outro. Sempre tem quem paga, né? E ele ficava ali. Mas era uma boa pessoa. Só que teve esse vício, né? O vício dominou ele e ele, coitado, não teve forças para sair disso. E aconteceu que um dia houve uma briga na porta do bar e uma pessoa deu um empurrão nele e ele caiu, irmãos, e na hora ele bateu a cabeça na guia e morreu na hora. E ela tinha muita tristeza, sabe? E ela chorava porque aprendeu, né, irmãos, na igreja, que ele morreu no pecado, que ele não teve salvação. Então a preocupação da Bebel era essa, né? Que o filho não teve salvação, que o filho pecou, isso e aquilo, aquele outro. E ela chorava muito, irmãos, nos pés do Senhor. E ela disse para mim que um dia ela sonhou. E ela disse que foi um sonho tão lindo, irmãos, que pegou assim, que como se fosse toda a casa, sabe? Uma telona imensa. E ela viu um clarão na frente e uma multidão, irmãos. E disse que foi, ela falou, olha, não sei se foi uma visão, se foi um sonho, mas foi um momento maravilhoso, irmão Mário. E ela disse que as pessoas caminhavam em direção daquele clarão, e aquele clarão era como se estivesse no chão, e lá longe, assim, irmãos, o clarão subia.
E muita gente caminhando e caminhando. E muita gente na frente, muita gente na frente, muita gente na frente. E depois no meio, né? Os que andavam mais rápidos estavam bem na frente. E depois no meio começou a espessar as pessoas, sabe? Os espaços assim, a ter mais vazios. Mas na frente estava assim que não havia espaço. Todo mundo junto, caminhando, caminhando. E depois começou os espaços. Aí vinha uns 10, depois vinha mais uns 20, mas acompanhava aquela multidão. E quando ela olhou assim, começou a vir pessoas, irmãos, mancando. Uns mancavam, outros vinham com muletas, outros vinham bem devagarinho. E quando ela olhou assim, irmãos, ela viu o filho dela, esse que morreu na porta do bar. E ele foi o último, irmãos, que estava vindo naquela multidão. E ela disse que ouviu uma voz que falou: muitos vão na frente, muitos vão resplandecentes, muitos vão de muletas, muitos vão mancando, e muitos vão os últimos, mas vão chegar. Irmãos, ela disse que foi uma coisa tão linda. Nunca mais ela chorou, nunca mais aquilo saiu de dentro dela. E ela disse que aquilo confortou tanto a sua alma e ela ficou em paz. E ela me contava sempre isso, sabe, irmãos? Ela já era na época bem mais idosa do que eu. Ela faleceu faz uns 5 anos atrás já, né? E ela já faleceu com quase 80 anos. Maravilhosa serva de Deus, muito espiritual, irmãos. Ela contou obras lindas, de chegar em casas de pessoas endemoniadas, ela e o grupo de visita, em casas muito difíceis, muito complicadas, sabe? Então eu senti hoje de passar isso para vocês, da querida irmã Isabel. E a gente chamava ela de Bebel, a gente ria muito com ela. Maravilhosa, daquelas dos primórdios, né, da igreja. Morreu, irmãos, naquele sistema do meio, de nunca se fez isso, tudo ela falava, ai não, sabe assim, aquele jeitinho, ai não, ai não. E aí eu brincava muito com ela, sabe, assim, reliava com elas, porque eu sabia, né, que ela ia achar ruim, né? Ai, irmã, não fala isso e não sei o que lá, né? Mas era uma amizade tão bonita, tão espiritual, irmãos, tão maravilhosa. E hoje eu senti de falar para vocês da irmã Bebel, tá bom? Uma hora eu vou contar outros testemunhos que também ela contou. E é isso que eu tinha para falar hoje com vocês. Bonito, né? Muito bonito. Eu creio, irmãos, que é bem assim, como Deus mostrou para ela, ou no sonho, ou na visão. Eu creio exatamente assim, porque o Senhor Jesus disse: daqueles que você me deu, nenhum se perdeu, e nenhum vai se perder, tá bom? Não esqueçam, o centurião de Cafarnaum. Valeu? Até a próxima vez, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Gostou? Pensou que eu não ia falar do dedinho de prosa? Foi esse hoje, tá bom? Até mais ver, se Deus quiser.